Oi, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive Intel Brief, onde a gente mostra o que de mais importante aprendeu nesta semana e também o que descobriu nas últimas 24 horas. Bom, desde o nosso programa de ontem à noite, os Estados Unidos voltaram a atacar algo no Irã, em resposta, segundo disseram, ao ataque iraniano a um dos petroleiros na região do Golfo Pérsico, feito com um drone. Então os Estados Unidos revidaram. Disseram que o alvo eram fábricas e depósitos de drones e mísseis dentro do Irã. Mas o lado iraniano respondeu dizendo, olha, vocês não acertaram nada disso, porque tudo isso fica no subsolo. E na verdade é o tipo de coisa que a gente já viu antes nessa guerra. Então não dá para ter certeza do que realmente foi atingido. Aparentemente, era uma torre de comunicação. Pelo menos é isso que o lado iraniano está dizendo. Mas no fim das contas, quase não importa. A gente atingiu alguma coisa. Então a pergunta que sempre fica é, e agora? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. Ontem à noite, quando a notícia saiu, eu postei no X, perguntando, ok, qual é a estratégia aqui? Porque ainda está meio nebuloso o que realmente aconteceu nesse ataque com drones. Quem fez isso? Quem assumiu a autoria? Quem não assumiu? Mas a nossa resposta foi basicamente, tudo bem, vamos mostrar que somos duros e vamos revidar. Você deve lembrar que o presidente Trump, ontem à tarde, quando perguntaram o que ele ia fazer a respeito, respondeu, vocês vão descobrir. E logo depois foi o que aconteceu. Os Estados Unidos atacaram e assumiram total responsabilidade pelo ataque. A ideia de que a gente atacaria algo em território iraniano durante o cessar-fogo e não haveria nenhuma resposta sempre foi absurda. Não existia a menor chance de o Irã simplesmente ficar parado. E havia muita gente no Ocidente, e eu diria até dentro do próprio governo, que dizia, bom, isso manda um recado, o lado iraniano vai entender que há um custo pelo que estão fazendo e é melhor pararem com isso. Pois bem, essa mensagem não foi recebida, porque o Irã também mandou outras mensagens. Se de fato foram eles que realizaram esse ataque, e tudo indica que sim, então o recado é o seguinte, nós controlamos o Estreito de Hormuz, mesmo durante esse período de 60 dias de negociações. E eles têm dado instruções nesse sentido. Eu vi alguns vídeos que mostram, literalmente, as transmissões de rádio da Guarda Revolucionária do Irã para os navios civis, dizendo que eles ainda precisam da permissão deles para passar, e que se não tiverem, vai haver consequências. E pelo visto, alguém tentou mesmo assim, e houve consequências. Então é claro que o Irã sabe que é bem provável que os Estados Unidos façam alguma coisa em retaliação. E nesse caso, é provável que eles respondam à nossa retaliação. Aí vem a pergunta que o presidente dos Estados Unidos precisa fazer. E depois? O que você vai fazer a seguir? Porque se você começa esse processo de dizer vamos responder fogo com fogo, para onde isso vai levar? Porque você sabe que o Irã vai responder. E como você vai ver agora? Alerta de spoiler. Eles responderam mesmo. Então a pergunta que fica é, e agora o que vem depois? Vamos continuar, porque isso foi dito bem cedo hoje pelo Sr. Rezaei, que, como a gente já mencionou, é o principal assessor militar do líder supremo. Ele é mais ou menos como o chefe do Estado-Maior conjunto deles, nesse papel de conselheiro. Ele publicou aqui no X que os Estados Unidos, ao apoiarem as ações de forças aliadas na região, violaram o primeiro artigo do Memorando de Entendimento. E ao continuarem criando tensões no Estreito de Hormuz, violaram também o quinto artigo. A resposta a qualquer violação de um artigo do Memorando de Entendimento vai ser rápida e decisiva. Então, que surpresa, né? Ele disse exatamente o que a gente imaginava que diria depois do ataque dos Estados Unidos, que haveria um contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, quase no mesmo momento em que ele publicou isso, começaram a surgir notícias de que um ataque iraniano tinha atingido o Bahrein, com vários drones de ataque de via única mirando o território do Reino do Bahrein, provavelmente contra forças americanas, em retaliação aos ataques no Estreito de Hormuz. Só que no fim das contas, não foi só isso.
Pouco tempo depois, saiu outro relatório dizendo que drones iranianos atacaram o Bahrein e que um navio foi atingido no estreito depois dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Isso veio depois, na noite anterior, acho que de uma tentativa frustrada do vice-presidente de dizer algo como: olha, o Irã assinou um acordo de cessar-fogo. Nós estamos cumprindo. Se eles têm divergências sobre como o memorando de entendimento está sendo aplicado, é só ligar, mas violência será respondida com violência. Então, basicamente, os dois lados, tanto o J.D. Vance quanto o principal assessor militar, estão dizendo que o outro já violou o acordo. E o Vance continua repetindo: violência será respondida com violência. Bom, tudo bem, se é isso que vocês dois querem dizer. Mas e aí, o que vem depois? Para onde você acha que isso vai levar? Qual é a intenção? O que se quer alcançar com essa violência? Que mensagem se quer passar? A gente está realmente tentando chegar ao fim da guerra e abrir um período de negociação? Ou estamos dizendo que vamos simplesmente continuar com a guerra? Porque claramente essas ações vão na direção contrária do que seria uma trégua. Não dá para ter um período de negociação para encerrar a guerra se a violência nem parou ainda. E agora que seguimos por esse caminho, e tudo indica que foi o lado iraniano que começou essa sequência quando atingiu aquele navio-tanque, a intenção deles era mandar um recado: nós estamos no controle do Estreito de Hormuz. E se vocês quiserem passar pelo Estreito de Hormuz enquanto a gente negocia, então vão ter que pedir nossa permissão. Eles diziam: não vamos cobrar taxa nem pedágio, mas vamos controlar quem entra. Então, antes de atravessar, é preciso pedir autorização. Só que a gente não queria pedir permissão. Isso não fazia parte do acordo. Não estava incluído, nem excluído. Mas era o que o lado iraniano queria impor. A gente não gostou disso. Então dissemos, ou melhor, o lado iraniano disse: tudo bem, se vocês não vão fazer o que a gente quer, vamos mostrar que estamos falando sério. E aí um dos navios foi atacado. Aí os Estados Unidos disseram: certo, agora nós é que vamos mostrar que falamos sério e vamos revidar. Tudo bem, fica com aquele tom duro de bater no peito quando alguém diz que vai responder violência com violência. Mas isso vale para os dois lados. E agora a gente tem o Irã atacando alvos dos Estados Unidos no Bahrein e outro navio no Golfo. Então, o que você acha que vai ser a reação dos Estados Unidos? Se o vice-presidente Vance cumprir o que prometeu, se o presidente Trump agir conforme o seu jeito, a gente vai revidar de novo. E em que momento isso deixa de ser olho por olho e vira algo do tipo: tá bom, você fez isso, agora a gente vai fazer aquilo. E aí, quando isso acontece, o outro lado responde: ok, então agora é a nossa vez. Dá pra ver pra onde isso tá indo, né? Quer dizer, a qualquer momento, você estaria de volta a uma guerra de verdade. Então, como é que isso vai nos tirar dessa situação? Olha, é aí que entram os estadistas. É aí que você precisa de alguém que chegue e diga: tá bom, vamos resolver isso, vamos conversar sobre isso. Será que dá para chegar a algum tipo de acordo? Em vez de dizer: violência será respondida com violência, o que a gente devia fazer é conversar, dizer: olha, a gente pode continuar assim, o dia inteiro, podemos reagir a tudo o que vocês fizerem, mas precisamos chegar a algum tipo de entendimento, senão nunca vamos chegar ao fim. É isso que devia ser feito. Mas só ficar lançando mais mísseis ou explodindo outra coisa, e aí o outro lado faz o mesmo. E vem aquele discurso de: vou mostrar como eu sou duro, não vou recuar. No fim das contas, o que a gente vai estar fazendo é manter esses ataques de pequena escala, só para mostrar quem é mais forte, e nunca vamos chegar a um fim. Mas se isso começa a escalar, mesmo que um pouco, pelo que parece, tudo começou com um navio que foi atingido por um drone. Aí os Estados Unidos responderam atacando uma torre de comunicação, seja lá o que for. E agora o Irã revidou com vários drones contra o Bahrein e contra outro navio. Então eles aumentaram a aposta.
Dá para imaginar que os Estados Unidos provavelmente não vão responder apenas com um ataque isolado. Talvez eles sigam por dois outros caminhos aqui. A questão é, onde isso vai parar? O lado iraniano deixou bem claro que nunca vai deixar um ataque contra eles sem resposta. E também não parece que a gente vai deixar sem resposta. Mas antes que isso saia totalmente do controle, a gente vai ter que retomar o controle, senão tudo isso vai desmoronar. E olha, nossas tropas estão na região há meses. Tá nos desgastando ficar lá, só esperando. E claro, desde que se completaram os 40 dias da primeira fase de alta intensidade da guerra, eles ficaram meio parados, se perguntando o que vem depois. Lembra, eles estavam prontos, no limite, para tentar alguma coisa em terra. E eles acharam várias vezes que as tropas em terra, quero dizer, as nossas tropas, achavam que estavam prontas para entrar e tomar a ilha de Kargi, ou a ilha de Kashmir, ou algo assim. Ou talvez achassem que iam voltar e fazer mais operações. Ficava tudo por um fio. Várias vezes era aquela sensação de, é agora, estamos nos momentos finais, vamos lançar a qualquer instante. E aí vinha a ordem de recuar. Então eu tô te dizendo, como alguém que já passou por isso, quando você vive o tempo todo nesse limite, achando que vai atacar e depois não ataca, isso te esgota emocional e psicologicamente. E agora, quando a gente fala não de alguns dias, como foi no meu caso, mas de muitos meses, e ninguém sabe até quando, é ainda pior. E muitos desses soldados tiveram que voltar para casa. Eu acho que um dos nossos porta-aviões já voltou e o outro tá lá parado no Golfo. E isso vale também para boa parte das outras tropas, das tripulações aéreas e tudo mais. Você não pode simplesmente deixar esse pessoal lá indefinidamente, sem que isso afete a prontidão de combate. É assim que funciona. Além disso, as pessoas precisam ser rotacionadas de volta. Então a pergunta é, o que vai ser feito com esse pessoal? Houve alguns relatos de que as tropas tinham recebido ordens de redistribuição. E posso te dizer, pela minha experiência, que quando você recebe essa ordem, cara, sua cabeça já volta para sua base de origem. A última coisa em que você pensa é em voltar para o combate. E se de repente isso é revertido e dizem, na verdade, não, a gente vai voltar para a operação, isso é uma experiência emocionalmente muito pesada também. E isso acaba afetando o seu desempenho. Mas a gente tem munição para isso. Claro, já discutimos esse ponto. O motivo pelo qual paramos a guerra, lá no começo, foi justamente porque não tínhamos mais a munição necessária. E percebemos que a munição que tínhamos não estava dando conta do recado. A gente não conseguiu impor obediência pela força das armas. Se fosse possível, teríamos feito. Então agora, o que está acontecendo? Estamos seguindo por um caminho em que os Estados Unidos respondem golpe por golpe, ataque por ataque, sem saber para onde isso vai levar. E pelo menos aparentemente, em público, não há diplomacia acontecendo. Não estamos tentando reduzir a tensão, nem colocar as coisas de volta nos trilhos. É só, sabe, violência em resposta à violência. E para onde isso leva? E se o Irã continuar respondendo, não olho por olho, mas cada vez com mais força? Se isso for escalando, o que você vai fazer quando de repente houver um grande ataque que atinja algo realmente sensível para os Estados Unidos? A gente vai simplesmente voltar para uma guerra que já sabe que não pode vencer? E se não for isso, então o que vai fazer? Até onde está disposto a ir? Essas são perguntas cruciais, fundamentais, que deveriam ter sido pensadas antes do primeiro míssil ser disparado. É o mesmo tipo de erro que tivemos quando essa guerra começou. A gente devia ter feito as contas e percebido que não dava para ter sucesso. E como já mostramos aqui, com base em várias pessoas, algumas que participaram diretamente dessas conversas, isso foi discutido e disseram claramente que não ia funcionar. Lembra, Dr. Carlson, há só alguns dias no nosso programa, ele disse, sim, o Trump sabia que aquilo não ia funcionar. Ele sabia do risco e fez mesmo assim. E se o mesmo cara que tomou aquela decisão ruim lá atrás é o que está tomando as decisões agora, não pega bem.
A gente não devia ter grandes expectativas. Bom, se isso fosse a única coisa com que a gente tivesse que se preocupar, já seria motivo suficiente para preocupação. Mas infelizmente não é. Ontem, no fim da tarde, você deve lembrar, a gente fez um programa sobre isso, saiu um anúncio em Washington, D.C. Estava lá o embaixador do Líbano, o embaixador de Israel e um representante do Departamento de Estado, tudo sob a supervisão do Rubio, em Washington, anunciando que a paz vai chegar. Agora, vamos para o Líbano. Um dos principais pontos do memorando de entendimento era que precisava haver um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano, o que significava Israel e o Hezbollah dentro do território libanês. Então, eles anunciaram que havia paz. À primeira vista, parece ótimo, né? Parece que isso vai funcionar perfeitamente com o memorando. Ou seja, estamos seguindo pelo caminho certo. Mas aí, quando você olha para a primeira foto disso, o que dá para ver? 3 pessoas sentadas à mesa. Isso mesmo, essa aí. Dá para ver 3 assinaturas. O embaixador de Israel à esquerda, o embaixador do Líbano à direita e, no meio, o representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E não tem ninguém do Irã, ninguém do Hezbollah em lugar nenhum. Pensa só como isso é absurdo, logo de cara. Você tem um conflito em que Israel invadiu o Líbano e está em combate direto com o Hezbollah, que é um ator quase estatal. E claro, o governo libanês é basicamente um representante do Ocidente, um fantoche em todos os sentidos. Então é óbvio que eles fazem o que a gente manda. Mas veja, o exército de Israel está em guerra com o Hezbollah, e aí você quer anunciar que há paz, sem ter o outro lado da guerra, o inimigo direto, nem sentado à mesa. Então, é claramente uma zombaria de qualquer tipo de justiça ou de qualquer tipo de diplomacia. É uma piada. É como se eu pegasse um pedaço de papel, escrevesse que o banco vai me dar $1 milhão, porque eu quero, e achasse que o banco ia dizer, bom, você escreveu no papel, então tá, aqui está o seu $1 milhão. Isso não vai acontecer. E isso aqui também não vai funcionar. E veja, é absurdo achar que o Hezbollah vai simplesmente parar de lutar só porque alguém escreveu alguma coisa num papel sem que eles participem de nada disso. Obviamente que não. E eles vão ficar irritados. Eles nem vão sentir vergonha de zombar disso. Vão tirar sarro e ainda vão ficar irritados com o assunto. A gente vai ver isso em um instante. Mas no fim das contas, nem valeu o papel em que foi escrito, porque aqui temos ataques de drones israelenses atingindo o sul do Líbano um dia depois do acordo. O ataque, segundo as informações, aconteceu um dia depois de Israel e o Líbano assinarem um acordo de segurança mediado pelos Estados Unidos com o objetivo de reduzir as tensões na fronteira, depois de meses do que eles chamam de hostilidades transfronteiriças. É uma invasão com o Hezbollah. Um dia, nem chegou a ser um dia inteiro, tipo 12 horas depois, Israel atacou o Hezbollah de novo. Então, onde está essa paz que você elogiou na noite anterior? Benjamin Netanyahu disse, este é um grande dia para Israel. Ele fez um pronunciamento ao povo de Israel ontem à noite, dizendo sim, este é um grande dia para Israel. Ele afirmou, antes de entrarmos no sábado, eu queria que vocês soubessem dessa grande notícia. Que notícia? Que você escreveu algo num pedaço de papel e depois violou isso poucas horas depois. Isso resume bem o quão absurda e ridícula é essa guerra, e como nada, em nenhum dos lados, está caminhando para uma solução. E que surpresa! Acontece que o Hezbollah está se revoltando por causa disso, porque estão muito irritados. O Líbano anunciou medidas para evitar tumultos depois do acordo com Israel. Na sexta-feira à noite, apoiadores do Hezbollah foram às ruas da capital, Beirute. Isso foi ontem. Foi na noite passada, depois que Israel e o Líbano assinaram um acordo em Washington. Eles queimaram pneus, bloquearam uma estrada que leva ao aeroporto e aparentemente houve outros protestos em diferentes lugares. E isso mostra um problema recorrente que a gente tem, a forma como começamos a guerra.
Não foi exatamente falta de análise, foi falta de capacidade mental. A análise existia. Todo mundo sabia que não ia funcionar. E de fato, não funcionou. Disseram para você que não ia funcionar. Mas só mais tarde você acabou reconhecendo isso e parou de desperdiçar seus mísseis, tanto ofensivos quanto defensivos, depois de 40 dias. Um pouco de bom senso ali. Mas agora estamos seguindo por outro caminho que não tem como dar certo. E ao mesmo tempo, estamos facilitando outro acordo que não significa nada. Não vale nem o papel em que está escrito, porque nem esse acordo sem valor Israel vai cumprir, como já demonstrou na prática. Então, há toda essa raiva espalhada por aí. E um dos nossos outros convidados desta semana, durante um dos programas, o professor Morandi, também falou que parte do problema é que a gente não, e isso fica claro no que estamos discutindo aqui, a gente nem entende o lado iraniano. Eu acho que o problema está justamente no fato de que os Estados Unidos têm essa narrativa sobre o Irã, e de modo geral o Ocidente também, as elites ocidentais e o establishment político, de que é um país louco, irracional, cheio de ódio, incapaz de se autogovernar, corrupto, que viola os direitos humanos. E aí eles pensam, bom, podemos derrotá-lo facilmente porque é tudo isso de ruim, é só um castelo de cartas, basta empurrar que tudo desaba. Mas toda vez que tentam adotar políticas para enfraquecer o Irã, acabam batendo de frente com a parede. Why? Because it's based on a false notion of the reality in Iran. Yet, when they go back to rethink their policies, they don't re-examine their views on Iran, their narratives on Iran. All they do is just try to devise another way of undermining Iran. So they never reconsider the very notion, the very understanding that they have Iran to be inaccurate or to be based on false information. Estão condenados a continuar batendo a cabeça contra a parede, em prejuízo de todos. Basta olhar para a economia global, que está caminhando para um desastre neste exato momento. Olha, o Irã tem os próprios problemas e as mãos deles não estão limpas. Eles violaram esses acordos e fizeram coisas que vão além disso. Então ninguém está dizendo que eles são os mocinhos aqui, de jeito nenhum. Na verdade, como eu costumo dizer nesses casos, não existem mocinhos. Existem apenas lados. Tem o lado israelense e as ações deles, o lado iraniano e as ações dele, o Hezbollah e as ações dele, os Estados Unidos e as nossas ações. E ninguém aqui é totalmente bom ou totalmente mal. Algumas ações podem acabar sendo vistas assim, de todos os lados. Mas veja, se a gente quer que as coisas funcionem, precisa deixar de lado esse tipo de discurso que a gente costuma usar em público só para demonizar o outro lado. E isso vem de séculos atrás. E claro, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial foi assim. Durante a Guerra Fria também foi assim. Na verdade, toda vez que a gente entrou em conflito com alguém, foi a mesma coisa. Saddam Hussein, lembra? Ele era o novo Hitler. E por aí vai, nos anos 90, se você se recorda. E agora o Putin é o novo Hitler. É a nova versão disso. A gente sempre tenta demonizar o outro lado, transformar todo mundo num tipo de caricatura rasa, sem profundidade, sem complexidade, sem nuances. Fica tudo simples, preto no branco. Nós somos os mocinhos. Eles são os maus, e por aí vai. Bem, isso muitas vezes funciona para agitar a população, mas acaba prejudicando a sua capacidade quando você precisa que as pessoas participem de uma negociação complicada, de tirar uma guerra da mesa, uma guerra da qual não dá para simplesmente sair jogando bombas. E é exatamente aí que a gente está agora. A gente demonizou o lado iraniano e transformou eles numa caricatura. Então, na prática, a gente nem entende quem eles são. E isso acontece tantas vezes. Não é só repetir as coisas várias vezes. Até formuladores de políticas experientes podem começar a acreditar na própria retórica, podem começar a acreditar no que o presidente vem dizendo, a ponto de nem pararem mais para pensar sobre o assunto.
Você não precisa entender profundamente o seu oponente. Entender o que motiva essa pessoa, quais são os medos dela, de onde vem a confiança, o que a cultura dela diz, o que a história dela mostra. A gente não quer fazer nada disso, porque dá trabalho, mas é necessário. E quando você adquire esse tipo de conhecimento, pode acabar descobrindo que algum plano ou desejo seu não vai funcionar, e aí vai ter que mudar. Só que a gente não quer mudar. A gente quer o caminho fácil, simples, preto no branco, bem e mal. Eles são os maus, então eu posso fazer o que quiser. Não preciso pensar em mais nada. Bom, isso acaba minando a sua capacidade de chegar a uma solução negociada. Porque se você enxerga tudo através de uma caricatura e coloca isso diante dos seus olhos como se fosse real, ignorando o que de fato é real, como acha que vai conseguir ter sucesso? É isso que estamos enfrentando. Essa é uma das razões pelas quais entramos nessa guerra. Por que saímos do acordo nuclear, o JCPOA? Porque aquilo fracassou. E porque, em vez de impedir que eles chegassem à bomba, acabou empurrando o país na direção de aumentar a capacidade, caso quisessem ter uma no futuro, e assim por diante. E agora estamos de novo na mesma situação. A gente não entende o lado palestino, não. A gente não quer entender o lado iraniano. A gente só quer que as coisas sejam do nosso jeito, mas não consegue. Então a pergunta é, o que você vai fazer agora? O Robert Barnes participou do programa esta semana e explicou que há outro problema, especialmente em Washington, que apesar do que o vice-presidente tem tentado fazer, e apesar de o presidente Trump ter percebido, ainda que tarde e a contragosto, que não dá para vencer isso militarmente, existe outro grupo de pessoas que não liga para nada dessa realidade e que ainda quer insistir em mais guerra. Há um reconhecimento crescente dentro da Casa Branca. Então você tem o Vance, o Elbridge Colby, o vice do Elbridge Colby. Ainda tem algumas pessoas boas na DNI que a Tulsi Gabbard tinha trazido para os níveis mais baixos. As três principais pessoas, Joe Kent, Amaryllis Fox e Tulsi Gabbard, já saíram. Mas ainda restam algumas pessoas boas nessas posições-chave de influência. A Agência de Inteligência de Defesa ainda tem gente boa ligada ao grupo do Colby. Mas do outro lado, você começa a ver o Rubio, o Ratcliffe e outros tentando minar as coisas, porque não querem ser culpados. Eles não querem ser culpados pela guerra. Não querem ser culpados pelo acordo de paz que vai encerrar a guerra. E é porque são covardes, covardes natos, dados por Deus. Marco, Soros, Scotty e toda essa turma. Marco, Soros, Scotty and all these bunch. And while Vance is taking all the heat, all the arrows. E enquanto o Vance levou todo o calor, todas as flechas, e eu sabia que as pessoas tinham dúvidas sobre ele, e continuam tendo, elas deviam ter prestado atenção nas últimas 2 semanas do que a gente vem noticiando há mais de um mês. Porque agora ficou claro que ele estava liderando as negociações por um acordo de paz. É ele quem está conduzindo a campanha de relações públicas para começar a se afastar de Israel, de alguma forma. É ele quem está disposto a levar toda a culpa por isso. Quer dizer, foram semanas da máquina do Murdoch, publicando um ataque atrás do outro contra o Vance. E isso acontece porque o Rubio e o Ratcliffe ainda são aliados do lobby israelense lá dentro. E mesmo sabendo que a guerra era uma ideia completamente absurda, e por isso deixaram vazar que nunca tinham apoiado totalmente o conflito, eles continuam sabotando o acordo de paz o tempo todo. E por que seria isso? Por que eles ganhariam sabotando o acordo de paz se sabiam que a própria guerra foi um erro? Porque eles não querem ser responsáveis por nenhuma das duas coisas, primeiro. E segundo, porque não querem ofender o lobby de Israel. É bom, isso é genial. Eu não quero ser responsável por isso. Mesmo assim, estou insistindo nisso. E eu não quero ofender o lobby de Israel. Mas de que adianta isso para você se perder uma guerra? Quem se importa com qualquer lobby, com qualquer dinheiro que você possa conseguir, se perder a guerra, e isso custar caro para o seu país? E não estou falando só dos 13 americanos que já morreram, o que ainda me revolta, nem dos 400 feridos,
ou das 20 bases destruídas, ou das 42 aeronaves derrubadas, ou dos 100 bilhões de dólares que já perdemos até agora. Isso é muita coisa. Talvez isso devesse ser levado em conta logo de cara. Mas essas pessoas não. Elas simplesmente ignoram tudo isso. E em vez de reconhecer que foram as políticas tolas deles que causaram toda essa bagunça que eu acabei de descrever, eles querem insistir ainda mais. Eu acho que parte disso é essa incapacidade deles de perceber que não estamos mais em 1992. Eles ainda pensam que em todas essas décadas desde então, a gente basicamente fez o que quis, ignorando a realidade de um lado e do outro. Só que, por causa do desequilíbrio de poder e da percepção psicológica de ignorância do outro lado, em qualquer um desses conflitos que você quiser citar, quando todo mundo tinha medo de nos testar, e por isso não testava, agora que alguém finalmente fez isso, eles simplesmente não conseguem mudar a forma de pensar. Então eles ainda estão nesse modo de pensar que, bom, com só um pouco mais de violência, um pouco mais de pressão, mais alguns mísseis, aí sim eles vão conseguir. E a gente vai acabar obtendo o que quer. Acho que eles dizem algo como: temos o problema do custo afundado. Já gastamos tudo isso que você mencionou. Os aviões, os navios e tudo mais que perdemos. Radares, bases, tropas. Não podemos deixar que isso tenha sido em vão. Não podemos deixar que tudo isso se perca. Então precisamos insistir mais para honrar os que morreram, esse tipo de coisa. Só que ao fazer isso, você vai criar ainda mais mortos. E mesmo assim vai fracassar. Essa é a realidade. A gente vai ter que ver se eles algum dia conseguem destravar a própria cabeça, ou se vamos ter que nos forçar a encarar a realidade e continuar dirigindo um carro desgovernado direto contra uma parede de tijolos. É mais ou menos isso que eu temo que vá acontecer. E a gente vai continuar acompanhando isso para você. Mas esse não foi o único assunto que a gente tratou essa semana. Começamos a ampliar a cobertura e a retomar parte do nosso foco anterior na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque a situação está tomando rumos muito preocupantes. Vários dos nossos convidados desta semana falaram sobre isso com bastante apreensão. Um deles foi Alastair Crooke, que participou do programa e disse que, na visão dele, parece que a Rússia está se preparando para uma guerra com o Ocidente. O grupo EU3 se reuniu recentemente e decidiu manter suas exigências maximalistas em relação à Rússia, um cessar-fogo nas linhas de contato atuais e nada além disso, com todas as outras demandas europeias incluídas. Eles também vão aumentar a produção de mísseis de longo alcance para atacar alvos bem dentro do território russo. Os britânicos acabaram de anunciar um novo modelo, que já foi testado, está em operação e provavelmente foi um dos que, ou esse, ou o Storm Shadow, atingiu Voronezh nos últimos dias. E a Rússia está simplesmente não aceitando isso. Antes de tudo, e isso é uma grande mudança, o Ushakov, que é o porta-voz do Putin, o principal porta-voz dele, disse de forma bem clara o seguinte: achávamos que tínhamos alguns entendimentos com o Trump depois das reuniões em Anchorage, os chamados entendimentos de Anchorage. Mas isso acabou. Não estamos mais tentando isso. Agora a Rússia não está interessada em diplomacia nem em negociações. Está interessada apenas em vitória militar. Mais tarde, houve uma declaração do próprio Putin para os cadetes. Ele fez ligações históricas com anos anteriores por causa de um aniversário e disse algo mais ou menos assim: eu digo aos jovens, espero que isso não aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas a Rússia agora precisa se preparar para uma guerra com a Europa e com os Estados Unidos. E isso com certeza é verdade. E a gente vê isso em toda a paisagem política da Rússia. Eu ouvi isso de várias fontes russas que eu tenho, e todas confirmam que essa afirmação é verdadeira. A própria mídia russa tem dito a mesma coisa. Essa mensagem simplesmente não está chegando.
Algumas pessoas podem estar se perguntando por que a Rússia anda falando muito mais sobre esses assuntos. E de fato, a gente tem mostrado aqui na última semana, mais ou menos, várias declarações fortes, de Putin, de Lavrov, de alguns líderes militares e por aí vai. Muita gente na Rússia vem repetindo isso várias vezes, mas ninguém acredita no Ocidente. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa foi uma manchete de ontem. O jornal The Independent. Putin está pedindo negociações de paz. É hora de chutá-lo enquanto ele está por baixo. Não há nenhum senso de que, ei, estamos falando de um país com armas nucleares. Se ele está pedindo paz, e já já a gente fala sobre essa caracterização, a ideia é que a Rússia teria dito que está interessada em negociar. Então, em vez de pensar, ótimo, uma oportunidade perfeita aqui, vamos ver se conseguimos tirar essa guerra da mesa, entrar em negociações sérias e ver se há espaço para algum tipo de concessão. A reação é outra. Talvez a gente pudesse conseguir algo melhor do que a proposta que o Putin fez em junho de 2024. Talvez desse para avançar a partir daí. Em vez de ao menos tentarem isso, eles pensam, não, vamos chutar ele enquanto está caído. E é essa a mentalidade. A gente não quer paz. A gente quer uma vitória sobre a Rússia e vai fazer o que for preciso para conseguir. Só que não existe essa vitória sobre a Rússia para alcançar. E, aliás, quando eles falam de algo que o Putin disse, o Putin está dizendo a mesma coisa de sempre, desde antes da guerra, logo depois que a guerra começou e em vários momentos no meio disso, inclusive agora. Eles têm buscado negociações. Esse era o objetivo da reunião em Anchorage, com a equipe do presidente Trump, logo que ele tomou posse, acabar com a guerra em 24 horas. Foi isso que eles disseram que queriam. Era isso que a gente dizia que queria. Então íamos para a negociação. E agora que tudo de Anchorage se perdeu, qualquer possibilidade, mesmo que mínima, já era. A gente simplesmente desligou, porque como o Marco Rubio disse no começo do mês, a gente escolheu um lado, e é a Ucrânia. Então nem nos consideramos mais neutros. A gente escolheu um lado, e é esse lado que estamos ajudando. E o Putin continua dizendo, estamos dispostos a conversar. Mas quando você olha o que eles dizem que estão dispostos a discutir, é sempre a mesma coisa. Voltar para o acordo de Anchorage e para junho de 2024. Tudo isso, basicamente, é o mesmo discurso, os mesmos termos que eles mantêm desde quase o início da guerra, só que um pouquinho piores a cada vez. Então é isso que o Putin está dizendo. Eles não estão realmente recuando, só estão repetindo o mesmo discurso de sempre. Mas o que o Ocidente ouviu foi que ele quer paz agora. Ele acha, talvez, que todos esses ataques que a gente está fazendo estão funcionando e que agora ele está começando a enfraquecer. Então a ideia é, vamos apertar ainda mais, vamos pressionar mais, sem perceber que é justamente isso que está levando a Rússia a dizer que isso não está funcionando. Aliás, um dos meios de comunicação russos chegou a perguntar o que realmente pode parar o Ocidente na Ucrânia. E cada vez mais, gente lá acha que táticas puramente defensivas talvez não sejam suficientes. Os defensores de uma postura mais dura acham que é necessário realizar ataques em grande escala contra a infraestrutura militar do inimigo, incluindo centros de transporte, rotas logísticas e instalações que abastecem o exército ucraniano. E pelo contexto, e também por outras fontes do lado russo, fica claro que eles não estão falando apenas de alvos dentro da Ucrânia. A gente já mostrou aqui alguns trechos de falas de pessoas como Karaganov, entre outros. O John Mearsheimer, que participou do nosso programa esta semana, também demonstrou muita preocupação com isso. Eles acreditam que há um risco crescente de uso potencial de uma arma nuclear tática. Alguns sugerem que isso poderia acontecer dentro da Ucrânia, como um aviso ao Ocidente. Outros dizem que poderia ser até no próprio Ocidente. Podemos estar à beira desse cenário. Em vez de reconhecer o quão perigosa é a situação, ainda existe no Ocidente uma crença automática, tanto na mídia quanto entre os líderes,
de que a Rússia não representa nada, que não há linhas vermelhas, que o artigo 5 da OTAN é como um passe livre, um tipo de carta que te permite fazer o que quiser com a Rússia, porque eles nunca vão reagir, porque teriam medo do artigo 5. O problema é que muita gente na própria Rússia pensa da mesma forma. E essas pessoas dizem, a gente precisa mudar esse paradigma. Não dá mais para ter medo disso, senão nunca vamos sair dessa situação. E o Ocidente vai acabar fazendo exatamente o que aquele autor sugeriu. Continuar nos chutando enquanto estivermos, digamos, por baixo. Enquanto persistir a impressão de que a Rússia está enfraquecida. E eles vão continuar batendo e depois vão empilhar ainda mais em cima do que já aconteceu. Vai ter mais mísseis, Storm Shadow, mais mísseis de longo alcance, drones de longo alcance. Vai ter mais alvos sendo definidos com a ajuda da inteligência ocidental e das fábricas ocidentais que estão ajudando a produzir alguns desses drones, alguns desses componentes de mísseis. E aí disseram que a única forma de mudar isso é mudar a dinâmica e atacar no território deles. Só que em vez de reconhecer que isso pode levar a uma guerra nuclear e a destruição da vida que todos nós conhecemos, toda pessoa viva hoje, basicamente todo mundo desde a Segunda Guerra Mundial, teve a vida que a gente tem agora. E isso com o Ocidente meio que liderando o caminho, com a qualidade de vida que a gente tem e tudo mais. Tudo que você sabe sobre segurança, sobre economia, sobre globalização na área econômica e por aí vai, tudo isso seria destruído se a gente seguir por esse caminho. E em vez de reconhecer o resultado catastrófico que isso traria e os milhões e milhões de pessoas que poderiam morrer por causa disso, a gente simplesmente ignora. É como se disséssemos, não, pisa fundo, força mais, nada de diplomacia, não vamos tentar resolver, não vamos reconhecer o perigo profundo para a humanidade, inclusive para nós mesmos. É isso, pisar fundo e seguir adiante. É onde estamos agora. E um dos motivos de a gente fazer esse programa é justamente porque você não ouve esse tipo de notícia na mídia tradicional. Eles simplesmente não falam sobre isso. Na verdade, quando falam, é algo do tipo chutar quem já está caído. Isso não vai ajudar a gente, pessoal. Isso só vai deixar eles mais propensos a seguir o caminho sombrio que o Alastair Crooke temia, e que eu também temo. Agradeço por estarem com a gente nesse sábado à tarde. Esse foi o nosso programa de hoje. Acreditem, se acontecer qualquer coisa no Oriente Médio, ou que Deus nos ajude, se algo acontecer na guerra entre Rússia e Ucrânia, em algum lugar da Europa, a gente vai estar em cima disso também. E no começo da próxima semana, estaremos de volta, firmes de novo. A gente se vê na próxima edição do Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tento convencer vocês a comprar ouro, nem dizer como cuidar da carteira de ações, mas tem uma forma de nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.